Oi, muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre vacinas e a relação com a imunidade ativa. Mais um conceito aí relacionado para trazer para você uma clareza, mais um conhecimento para você conseguir fazer algumas provas aí com bastante facilidade. Então, vem comigo, que é depois da vinheta. Bom, em primeiro lugar, eu quero lembrar você que se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo e lembra que lá no finalzinho você vai marcar aí o gostei e comentar aqui para mim se você gostou, se você tirou proveito desse vídeo, se ele foi importante para você. Eu também aceito dicas e sugestões sobre as próximas biodicas. Bom, a gente vai falar sobre produção de vacina, sobre os tipos de vacina e a relação da vacina com a imunidade ativa. Em primeiro lugar, é importante a gente entender bem a diferença entre imunidade ativa e imunidade passiva. A imunidade ativa é aquela que faz o organismo produzir anticorpos. Então, é a produção de anticorpos a partir de um contato natural ou artificial. Vamos entender o que isso significa. Então, a forma natural do corpo produzir anticorpos é quando ele está diretamente em contato com um patógeno, com um antígeno, ou seja, quando o corpo desenvolve a doença, a gente pode até desenvolver sintomas. Lá no final do processo, nós vamos ter anticorpos que foram produzidos passando pela etapa da imunidade inata, imunidade adaptativa. Agora, a forma artificial do organismo produzir anticorpos é com a ação das vacinas. Então, as vacinas, a gente vai falar mais para frente que existem várias tecnologias de produção de vacinas, mas em linhas gerais, todas elas apresentam o antígeno para o organismo, engana o corpo, faz com que ele entenda que ele está infectado e passe a produzir anticorpos pelo mesmo processo que aconteceria se ele tivesse sido infectado pelo patógeno. Agora, a imunidade passiva é um tipo de imunidade que o nosso corpo não precisa agir. Ele está passivo porque ele está recebendo anticorpos prontos. A forma natural do organismo receber anticorpos prontos é através da amamentação ou da placenta. E a forma artificial do organismo receber anticorpos prontos é pelo recebimento do soro imunológico, né? Então, o soro imunológico ele contém anticorpos prontos e são específicos que vão atuar aí contra alguns patógenos. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero relembrar com vocês o processo de imunidade. Lembrando, pessoal, que aqui a gente está fazendo uma revisão dos pontos mais importantes. Existe essa aula sobre sistema imunológico bem completinha aqui no canal para você. Bom, sistema imunológico, então, ele está relacionado com o combate a patógenos que estão presentes em todo o ambiente. Então, a função dele é combater patógenos que são potencialmente perigosos para o nosso organismo. Esses patógenos, eles precisam, em primeiro lugar, ultrapassar uma barreira física ou várias barreiras físicas, que podem ser a própria pele, né? A própria estrutura da pele ou as substâncias produzidas pela pele, ela se torna uma barreira física importante que impede a entrada da maior parte dos micro-organismos. A lágrima e a saliva, que contém a lisozima, ou o ácido gástrico, ou ainda as mucosas de revestimento, enfim, existem vários tipos aí de barreiras físicas contra a entrada de micro-organismos. Elas constituem a primeira linha de defesa e a imunidade inata, porque nasce com a gente. Agora, quando um patógeno ultrapassa a primeira linha de defesa, que é a barreira física, ele entra em contato com a segunda linha, que é a imunidade celular inespecífica, que é composta aí por células que são divididas em granulócitos e em agranulócitos. São vários tipos de células que vão agir. Cada uma tem uma função, mas elas vão agir sempre da mesma forma, independente de qual seja o patógeno. E é por isso que a gente diz que é uma imunidade inespecífica. Ela também é inata, ela também nasce com a gente e são células sanguíneas que são produzidas na medula óssea. Bom, a última etapa, vamos dizer assim, da imunidade celular inespecífica é a apresentação do antígeno. Então, existem alguns tipos de célula, em especial a célula dendrítica, que está ali na imunidade celular inespecífica, que vai ser constituída no seu processo de fagocitose, né, que vai tentar eliminar ali o patógeno,
partes desse patógeno, partes dos antígenos, eles vão ficar aderidos à membrana plasmática dessa célula dendrítica e ela vai apresentar esse antígeno para uma outra linhagem de células que constitui a imunidade adaptativa, que é específica. São os linfócitos T e os linfócitos B. Quando eles entram em contato com as células dendríticas, eles entendem, eles fazem a leitura de qual é o antígeno e começam a atuar contra esse antígeno, contra esse patógeno de forma específica. Então, os linfócitos B e linfócitos T, eles fazem o que a gente chama de imunidade celular e humoral. Imunidade celular, porque são células, em especial os linfócitos T, que destroem os patógenos. E imunidade humoral, principalmente os linfócitos B, produzem substâncias, produzem anticorpos que vão ajudar a eliminar esses patógenos e também se diferenciam em células de memória. A vantagem da célula de memória é que ela imediatamente, no contato com o patógeno numa próxima vez, ela consegue se transformar em anticorpos, ela consegue produzir anticorpos e pular todas essas etapas aqui que precisaram acontecer. Então, num segundo contato com o mesmo patógeno, o organismo nem percebe que ele ficou doente. Muito bem. Agora, vamos entender aqui sobre as vacinas. Então, a gente já sabe que as vacinas estão relacionadas com uma imunidade ativa da forma artificial. Então, a gente vai induzir o corpo a passar pelo processo e produzir anticorpos sem adquirir a doença. Existem vários tipos de vacinas. De forma geral, elas são compostas por antígenos ou por parte deles, e isso depende tudo do tipo de tecnologia que foi empregada para o desenvolvimento dessas vacinas. Eu coloquei aqui 4 tipos principais. Vacina de vírus inativado ou de micro-organismo inativado, pode ser uma bactéria também. Então, são vírus ou bactérias inativados em laboratório que são inativados ou com produtos químicos, ou com calor, ou com radiação. Existem várias formas de inativar, de tornar um vírus ou uma bactéria incapaz de produzir uma doença, de desenvolver uma doença. As vacinas contra a gripe e poliomielite usam essa tecnologia, assim como a Coronavac contra a Covid-19. E ela é um tipo de vacina que exige 2 ou 3 doses para ter um grau de eficiência aí adequado. Já as vacinas de fragmentos, elas não têm nem o vírus, nem a bactéria inteiro, mas sim pedaços que são importantes para que o nosso corpo faça uma leitura aí desse antígeno e consiga produzir anticorpos. Então, nós temos vacinas contra gripe, raiva, hepatite, meningite e malária como exemplos. As vacinas de vetor viral, elas são vacinas que utilizam um vírus que vai ser o vetor, ou seja, vai transmitir para o corpo uma informação genética do patógeno. Então, é um vírus que foi modificado em laboratório, ele carrega o material genético do patógeno, do vírus ou da bactéria. E ele vai entrar dentro do nosso organismo e trazer esse material genético para dentro das nossas células. A partir disso, o nosso organismo vai produzir proteínas, sejam virais ou bacterianas, proteínas do patógeno, e o corpo vai induzir aí a ação do sistema imunológico produzindo anticorpos contra ele. Contra a Covid-19, nós temos a AstraZeneca, a Janssen e a Sputnik, que usam esse tipo de tecnologia. E por fim, as vacinas de material genético, de DNA ou de RNA, têm basicamente o mesmo princípio da vacina de vetor viral, mas não utilizam o vírus para levar esse pedaço do material genético. Mas elas também induzem a produção de proteínas específicas do patógeno pelo nosso organismo e o próprio organismo vai agir aí, seu sistema imunológico produzindo anticorpos contra esses patógenos. Bom, eu espero que tenha ficado claro, que você tenha entendido esse conceito e os principais tipos de vacina. Então não se esquece de curtir e comentar para mim se você gostou desse vídeo. Eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima Biodica.